Boa noite, minha gente. Mais uma transmissão da ALEESE, Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. Aqui estamos hoje para mais uma palestra. Hoje teremos o nosso irmão Rivaldo Sávio com o tema melancolia, aspectos psicológicos e espirituais. Nós pedimos aos nossos guias espirituais para que nos abençoe o nosso palestrante de hoje e que conteúdo dos ensinamentos que virão sirvam para nortear as nossas vidas como bons espíritas e bons cristãos, para que possamos nos aprimorar cada vez mais. Nosso palestrante está entrando e apenas aguardando a solicitação dele para participar ao vivo. Então, agora, nosso querido Rivaldo já está conosco e nós vamos fazer a preparação do ambiente com Minuto de Sabedoria, número 163. Mantenha seu equilíbrio. O equilíbrio depende da serenidade da mente. Jamais se aborreça, nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta ditada por sua consciência e não perca o seu equilíbrio. Caminhe para a frente, alegre e certo de que há de vencer, por maiores que sejam as dificuldades do caminho. Vamos pedir aos nossos guias espirituais que inspirem o nosso querido Rivaldo e que a palestra de hoje, os ensinamentos que nossa querida doutrina espírita, juntamente com a ciência psicológica, possam nos dar um norte maior para que vamos dirigir as nossas vidas para o nosso crescimento moral e espiritual. Agradecemos a presença de todos e colocamos à sua disposição o nosso querido Rivaldo. Boa noite, Rivaldo. Boa noite, Renato. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O som está ótimo, né? Graças a Deus. Mais uma vez eu agradeço aí a nossa Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe para essa live, para essa palestra, né? O convite que me foi feito. E nós vamos falar um pouquinho e divulgar mais um pouco sobre a nossa amada doutrina espírita, né? Então o tema de hoje, Renato e todos aqueles que nos ouvem, é sobre a melancolia, seus aspectos psicológicos e espirituais, ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema vasto e um tema que acaba unindo os dois aspectos do meu interesse, que é a psicologia, a minha formação, e ao mesmo tempo o espiritismo, né? Então, Renato, veja só, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai tocar nesse tema a melancolia, entende? Mas o que é a melancolia, né? Então, voltando um pouco para a psiquiatria, a psicopatologia, dentro de um conceito genérico, eles consideram, os estudiosos, os cientistas, que a melancolia é uma forma grave de depressão, certo? É também considerado por muitos um estado mórbido,
que gera um abatimento mental, né, e físico muito grande, né? É também tratada e considerada cientificamente como uma grande tristeza, né? Um desencanto geral, uma apatia muito grande, uma forma de depressão mais profunda, né? Que abate totalmente a pessoa. E também os psiquiatras, né, consideram que a melancolia é uma das fases da doença mental maníaco-depressiva, nos aspectos depressivos da doença, né? É onde tem um fluxo na área, no episódio maníaco, o indivíduo é super agitado, ele é elétrico, tem um pensamento confuso, muito agitado e tudo mais. Na fase depressiva, ele entra nesse processo da melancolia profunda. E isso é extremamente grave. Os dois aspectos são graves, mas na melancolia é mais grave porque pode levar o indivíduo ao suicídio. Então é muito grave, né? Então, no entanto, mesmo enfocando esse aspecto psicopatológico e psiquiátrico da doença, nós, como espíritas, sabemos que a melancolia não é apenas um processo de uma doença mental. Não tem uma base somente biológica, né? Nós sabemos, por exemplo, que a perda de entes queridos, né, o término de um relacionamento, né, o término de um trabalho, o indivíduo foi mandado embora do emprego, né, foi demitido, podem desencadear estados melancólicos. Isso é um fato. Agora, durante a pandemia, nós fizemos até um artigo sobre isso, será publicado agora, daqui para frente, com o nosso amigo Napoleão Queiroz, o professor da UFES, né? Um artigo falando sobre os aspectos psicológicos da pandemia, né? E um dos aspectos que a gente toca é exatamente o processo depressivo gerado por processos melancólicos do isolamento social extremado. Pessoas de idade avançada, pessoas ficaram presas, encarceradas dentro de casa, no mantra do fique em casa. Isso gerou um problema muito sério e muita gente morreu diante dessas características da doença, levando também ao suicídio. Eu falo isso no artigo de forma específica, pontual, né? Mas eu estou tocando aqui de forma geral, para que vocês possam observar que a melancolia pode ser gerada por aspectos externos como esses. Não apenas uma doença mental, que é muitas vezes gerada por aspectos, digamos assim, genéticos, de origem genética. Claro está que as duas características, genética e os aspectos socioculturais que o indivíduo convive, são geradores dessa doença, dessas características da melancolia, por exemplo, assim como de outras doenças, a esquizofrenia, por exemplo, né? Então nós sabemos disso, e isso é extremamente preocupante. Bom, continuando, né, dentro dessa visão ainda, digamos assim, biologizante, né, nós podemos ver que a melancolia pode gerar o quê? Eu já antecipei dizendo que a melancolia pode gerar o suicídio. Pensamentos suicidas, né, dentro da doença. Ela também, o indivíduo com os sintomas melancólicos pode ferir a si mesmo, né, se retaliando, por exemplo, causando danos físicos ao seu corpo, como pode ferir outras pessoas, se tornando agressivo. Repare só, é interessante que as diferenças entre os sexos, a gente vai perceber isso. De que forma? Nos homens, a melancolia pode se manifestar de forma agressiva, não de forma passiva, né, mas de forma agressiva, né? Nas mulheres, já de forma mais passiva, né, onde a depressão toma conta do indivíduo, né? Então, o indivíduo pode ter essas duas condutas, ou se ferir, ou ferir a terceiros, o que é grave também. E nessa atitude de se ferir, ele pode cometer o suicídio
no auge da doença, né? O que é uma coisa grave também. Por isso que o indivíduo, em processos melancólicos graves, ele precisa de acompanhamento constante de um psiquiatra, de um psicólogo, da família, de tudo mais, né? Para que ele se sinta mais abraçado, né? Tenha um apoio das pessoas, né? Isso é importante. Né? Um outro aspecto que a gente vai perceber que pode ser gerado pela melancolia é um quadro que afeta a saúde geral dele. Né? Ele emagrece, não se alimenta direito, muitas vezes não toma banho, se entrega, né? Passa a faltar no trabalho, tem dificuldades nos relacionamentos, porque ele esquece da outra pessoa. É um sofrimento atroz, né? É muito grave. Né? O indivíduo ele se abandona nesse processo. Né? E aí, por isso, os pensamentos suicidas começam a ganhar vulto. Tudo está cinzento, tudo está ruim, por que eu tenho que viver? Né? A minha vida não tem sentido. Então, começa a ter toda uma dinâmica negativa. Né? No entanto, nós sabemos ainda, como espíritas, que a melancolia não tem essa base apenas social, né? E nem biológica, genética. Esses dois aspectos são relevantes, é claro. Pode ser tratado com remédios, com a psiquiatria, não tenha dúvida. Pode ser tratado com a psicoterapia, com certeza. Pode ter o apoio da família, da religião, com certeza. Todo o apoio é bem-vindo. Mas nós sabemos que os aspectos espirituais, e é isso que nos interessa mais aqui nessa live, são também relevantes dentro dessa questão aí. Então, os aspectos espirituais também vão pesar e vão fazer com que esse indivíduo perca a vontade de ser feliz. Mas repare só, Renato, não a coisa não começa pesada, não. A coisa vai devagar. Ela vai devagar. Então, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca, e também ele vai colocar no Livro dos Espíritos, na questão 211 e 212, ele vai colocar o seguinte: o espírito aspira pela liberdade e pela felicidade. Né? Mas ele está preso dentro do corpo físico, né? E muitas vezes ele se extenua em vão para sair desse corpo físico, porque o espírito liberto, e muitas vezes liberto durante o sono, né? Nas noites sem fins, o indivíduo se sente melhor, se sente feliz, ele com todo um potencial que a sua energia espiritual tem, mas ele tem que voltar para o corpo. E esses indivíduos, e são muitas pessoas, eles, quando voltam ao corpo, sentem um abatimento, sentem uma espécie de apatia generalizada, criando um processo de infelicidade. Então começa assim, é um vazio, alguma coisa que acontece comigo que eu não sei o que é. Por que eu estou triste? Por que eu sinto esse vazio? Eu tenho um bom emprego, eu sou casado, tenho uma família, tenho amigos, tenho uma boa condição material e tudo mais, tenho uma educação, tenho um lar, mas eu me sinto vazio. Então, às vezes, começam com esse processo de abatimento, digamos assim, espiritual, que atinge o organismo dele como um todo, porque nós sabemos que o espírito e o corpo estão unidos, né? Eles têm uma união perfeita. Então, tudo que acontece no corpo atua sobre o espírito, tudo que acontece no nosso espírito atua sobre o corpo. Existe uma troca energética, fluídica, intensa entre esses dois aspectos aí. Um depende do outro. Né? Se nós estamos aqui na Terra, nós dependemos do nosso corpo físico para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, para que a gente possa melhorar, aprender na escola da vida. Não é verdade? Mas muitas pessoas passam por esse processo. E eu percebo
né, como observador, e todo psicólogo é muito observador, que na atualidade, no mundo moderno, essa infelicidade patente está presente nas pessoas, e não só pessoas de mais idade, ou pessoas que estejam doentes, ou que estejam isoladas em casa, não. Mas também jovens, também crianças, e a gente percebe isso com o suicídio na infância, o suicídio na adolescência, a utilização, o aumento do uso de drogas, a fuga, né? Então, esses sintomas que vão aparecendo também estão patentes aí nas questões psicológicas, nas questões biológicas, nas questões sociais e também nas questões espirituais. A psicologia, infelizmente, de uma maneira, digamos assim, mais tradicional, não leva muito em consideração os aspectos espirituais. Pena, né? Porque a gente fala isso nesse nosso livro, nesse último livro que nós lançamos no final do ano, né? E infelizmente, né? Ou felizmente agora, a psicologia tem se aberto para essas questões da espiritualidade, tentando entender que o ser humano tem um caráter espiritualizante, e isso independe de religião, não estamos falando de religião, mas que tem uma estrutura espiritual que o subsiste, que o mantém, né? E quando a gente entende isso, nós vamos entender uma série de doenças de cunho psicossomáticas, né, que vão gerar essas características negativas. E a melancolia é uma delas, né, infelizmente. Mas, indo adiante, né, como Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, devemos resistir com energia a essas impressões que enfraquecem a nossa vontade, buscando o aprendizado no bem e para a nossa evolução. O aprendizado no bem, Renato, faz com que nós possamos fortalecer o nosso espírito e não deixar abaixar o nível mental para que a gente caia nos processos depressivos ou melancólicos, que são mais graves ainda do que a depressão, né? Então, o processo do bem, da caridade, de ajudar o próximo, eleva a nossa energia, melhora a nossa condição mental e espiritual. Eu sempre costumo dizer, quando a gente conversa com pessoas que estão nessa condição, e no ano passado eu tive a oportunidade, diante da pandemia, de conversar com várias pessoas no processo depressivo grave, né, e de ajuda, de orientação a essas pessoas, de forma individualizada. A gente percebe que, na maioria dos casos, quando essas pessoas, não são todas, porque não existe uma fórmula de bolo, mas na maioria dos casos, quando essas pessoas começam a ajudar outras pessoas, começam a se envolver em causas de caridade, de assistência, de solidariedade, elas começam a perceber que elas são importantes, que elas são valorativas, e que a vivência dela na Terra é também para ajudar o próximo, é também para assistir as outras pessoas. Nós não estamos aqui só para ganhar. Não, nós estamos aqui também para oferecer, para nos doarmos, né? Aquele que se doa, aquele que é o servo, né? Ele terá o reino dos céus, né? Então, nós estamos aqui para aprender nesse processo de doação também. Então, na troca do processo da caridade, o indivíduo se fortalece e quase sempre os processos depressivos ou melancólicos começam a baixar. E o indivíduo começa a ver o mundo com outra cor, começa a perceber que ele é um ser importante, né? E que os problemas dele continuarão existindo, mas ele vai poder resistir e lutar e evoluir nessa escola da vida. Entendeu? Então, a ajuda ao próximo, isso está presente em qualquer religião, especialmente na nossa doutrina espírita, onde os centros espíritas fazem esse processo de caridade, de ajuda às pessoas carentes, através de alimentação, de roupa, de orientação social, psicológica e tudo mais. As pessoas podem se enganjar aí. E aqueles que têm um processo depressivo também devem se enganjar. Claro, sempre sob orientação,
com acompanhamento, elas não vão fazer isso à revelia, à cega, de forma solta. É sempre bom no início ter alguém que possa orientar, que possa encaminhar, que possa integrar essa pessoa que está melancólica ou com se encaminhando para esse processo de melancolia, né, para que ela possa se equilibrar mais. E consegue sim, né, e às vezes até rapidamente, né? Então, basta também a pessoa querer. Claro, depende sempre da vontade, do livre-arbítrio do indivíduo. Não tem espírita qualquer, não tem pastor, não tem padre, não tem pai de santo, não tem psicólogo que resolva o seu problema. É você que resolve o seu problema. O que nós podemos é ajudar na medida do possível. Você que tem que querer, né? Aí Kardec ainda continua dizendo, lembremos que devemos cumprir na Terra nossas provas e missões. E às vezes elas são duras, porque nós cometemos graves erros no passado, né, em encarnações anteriores. E aí nós viemos para cá e vamos tentar melhorar, junto à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho e tudo mais, né? E se durante as nossas tarefas na Terra ele continua a aparecerem as inquietações e os desgostos, sejamos fortes e corajosos para que suportemos com fé para o nosso crescimento espiritual, né? Então ele invoca que as pessoas devem lutar contra os processos melancólicos, né? Aí, evidentemente, as infelicidades e as dificuldades, assim como a felicidade, também passam. Todo o processo negativo que nós vivemos, os dramas, a dificuldade, assim como as felicidades passageiras que nós temos aqui na crosta terrestre, elas passarão. Então busquemos sempre o aprendizado nessas circunstâncias, boas ou ruins, buscando sempre o apoio fraterno dos nossos companheiros, dos nossos amigos, de orientadores, de médicos, de psicólogos, das pessoas que nós confiamos para a nossa orientação, porque todos nós, de vez em quando, caímos, né? Mas devemos, com o apoio do próximo, nos ajudar a nos levantar e seguir adiante a nossa jornada de vida, né? Claro, também está, diante dessa visão espírita, que a melancolia também pode ser fruto da ação de espíritos obsessores. Repare só, nós estamos vendo aí dois aspectos. Primeiro, o indivíduo ele se enfraquece com as dificuldades da vida e vê tudo de forma infeliz, cinzenta, opaca e acha que a vida não tem valor. Isso é um aspecto. E também o aspecto da ação de obsessores. De obsessores ou mais obsessores, até de falanges de obsessores que vão nos atingir, e não é à toa, por questões de revolta, digamos assim, de buscar a justiça com as próprias mãos, né? A obsessão ela está constantemente à nossa volta. Por quê? Porque nós somos energias espirituais e mantemos níveis mentais ligados a esses obsessores. Se nós elevarmos esse nível mental para o bem, para a ação na caridade e para o nosso desenvolvimento, esse processo obsessivo vai diminuir, né? Pode até acabar, né, diante do grau de evolução que você tenha. Ora, até Jesus Cristo foi obsediado no deserto. Imagine nós aqui, né? Então, faz-se necessário que o processo, a gente fique atento ao processo de obsessão que é constante. E aqui Kardec vai colocar no Livro dos Espíritos, exatamente nas questões 211 e 212, essa questão da obsessão. E ele diz aqui, a obsessão é ação, né, persistente que um mau espírito ou uma falange exerce sobre um indivíduo, né? Apresenta-se sob diversas características. Essas características estão exatamente nas questões do Livro do Espírito, que diz o seguinte: simples influência moral
sem sinais exteriores sensíveis. Você começa a ter aquelas sensações de que, eu vou fazer isso errado, ninguém está vendo, eu tenho um pensamento negativo, será que se eu fizer dessa forma, sem perceber que, na verdade, já é influência de inteligências externas, de espíritos que estão ali praticando o mal e de forma obsessiva atingindo você. Por quê? Porque você está dando brechas mentais. Você está sintonizado com essas pessoas. Você não teve ainda a evolução espiritual necessária para resistir a esse processo. E esse processo acontece o tempo todo. Nós somos influenciados por espíritos o tempo todo. Então, se nós elevarmos o nosso pensamento através da oração, das boas ações e tudo mais, nós vamos sofrer menos assédio. Mas o assédio acontecerá. Então, orai e vigiai, né? Já dizia Kardec. E essa vigilância, ela é constante, né? Então, começa com simples sinais de influência moral, principalmente. A inveja do próximo, né? Atitudes agressivas, atitudes egoístas, pensamentos dentro dessa linha, que nós sofremos o tempo todo, né? Depois, a perturbação completa do próprio organismo. Porque, como nós falamos, os processos mentais e espirituais estão ligados ao processo orgânico. Então, começa a ter influências orgânicas. E o indivíduo começa a ter efeitos psicossomáticos por causa do processo da obsessão e da melancolia que já está se instalando. Então o indivíduo tem insônia, o indivíduo começa a se alimentar direito, tem doenças de pele, tem doenças estomacais, né, queda de cabelo, uma série de coisas. Tem uma série de sintomas a depender de cada organismo e que pode ser fruto desses ataques de obsessores. E, pior, da nossa abertura mental para que eles possam nos atingir. Não é? Se a gente não quer esse assédio, façamos uma mudança no nosso pensamento e nas nossas ações. Não é fácil, muito difícil, mas ela só depende de nós mesmos. E, por fim, a obsessão vai obliterar todas as suas faculdades mentais, ele vai tomar posse do seu organismo, do seu espírito, tomando conta de uma forma bastante grave, e o indivíduo está entregue ao processo obsessivo. Aí fica mais complicado. Tem saída? Tem, né? Muitas pessoas procuram tratamento espiritual em centros espíritas, assim como em outras religiões, buscando voltar a ser senhor de si. Buscar ter um equilíbrio mental, porque ele percebe que ele não consegue mais tomar conta dos seus pensamentos e das suas ações. O ataque desses espíritos pode deixar você totalmente apático, obliterado, como Kardec coloca, né? Então, a obsessão, diz Kardec ainda, no Livro dos Espíritos, faz parte dos flagelos da humanidade. A obsessão, assim como outras doenças e as tribulações da vida, devem ser consideradas como prova ou uma expiação e aceita como tal, porque nós vivemos aqui num planeta de provas e expiações pelos nossos erros, as nossas falhas do passado. E esses obsessores vão buscar dentro das nossas imperfeições morais, geralmente um tom de vingança, né? Porque nós os prejudicamos no passado. Quantas e quantas pessoas nós já destruímos no passado? Ainda bem que nós não lembramos. Ainda bem que a divina providência faz com que a gente renasça, se renove e não lembre dos erros que a gente cometeu no passado. Porém, aqueles que nós prejudicamos no passado e que estão no plano espiritual não esqueceram. Para eles, aquele prejuízo é patente e é atual. O tempo para eles é outro, não é o tempo da Terra. Então ele está lá 100 anos, 200 anos ou mais, mas
aquilo que você o prejudicou está ativo no seu pensamento como se fosse hoje. E ele vai buscar você, e vai localizar você. E algumas vezes, eu diria muitas vezes, esses seres atacam não só você, como a sua família como um todo. Não é? Então, é um processo de vingança, muitas vezes, sobre nossos atos do passado. Então, a obsessão, quando chega a um processo mais amplo, é grave, porque faz com que o indivíduo possa cair num processo de melancolia grave e levar ao suicídio. E é isso, muitas vezes, que os obsessores desejam. Eu quero tirar ele daí da terra e eu quero maltratar ele aqui. Eu quero encontrar com ele aqui, né? Num outro campo de batalha, que seria nos planos espirituais. Eu diria até nos planos mais baixos dessa espiritualidade próxima à crosta terrestre. Né? É uma coisa grave. Então, o obsediado, ele recebe fluidos negativos o tempo todo, e fluidos perniciosos que atacam o seu organismo e o seu espírito, de maneira geral, causando as doenças, inclusive as doenças mentais, como a melancolia, como é objeto aqui da nossa palestra. E aí pode levar o indivíduo à loucura, como nós falamos, e a gente percebe isso em hospitais psiquiátricos. Eu trabalhei no Rio de Janeiro, hospital psiquiátrico, e como eu tenho essa vivência no campo da espiritualidade, a gente percebia que muitas vezes não era apenas um processo biológico, não era apenas uma doença de caráter biológico, mas ela tinha também outros caráteres, outras intenções e outras causas espirituais. Né? Então, esses indivíduos eles ficam completamente perturbados e podem acabar com sua própria vida. Né? É preciso, então, saber agir sob orientação de evangelizadores que vão evangelizar você e os espíritos que estão lhe obsediando num centro espírita, por exemplo, sob orientação eficaz. É um tratamento, às vezes, pode ser longo, que requer sua mudança comportamental, sua mudança mental e, ao mesmo tempo, atingindo esses evangelizadores do centro espírita, junto com as entidades luminosas que estão apoiando os médiuns dessa casa espiritual, para que aquele espírito obsessor possa mudar de atitude e perceber que a vingança não vai levar a nada. Né? E que só vai atrasá-lo, como vai atrasar aquele que está sendo atingido de forma obsessiva e que pode cair num processo melancólico grave, causando danos muito grandes a ele. Né? Esse trabalho mediúnico é importantíssimo e os centros espíritas atuam de maneira bastante eficaz nesses tratamentos espirituais. Agora, é claro que não depende do centro espírita apenas. Né? Depende do seu trabalho moral, da sua melhora no processo espiritual. Renato, quando você puder, pode me avisar quando estiver faltando algum tempo aí, que eu estou sem relógio aqui, estou meio perdido no espaço, viu? 20 Se minutos puder me aí, avisar. 20 minutos aí. 20 minutos, ótimo, ok. Né? Então, através da sua melhoria moral, através da oração sincera, de um trabalho através de orações, né? E da sua reforma íntima. O que é reforma íntima? Eu quero melhorar como pessoa, eu quero ir adiante, eu tenho que me transformar, eu tenho que buscar novos valores, eu tenho que buscar novas ações, eu tenho que buscar novas companhias da terra e lá de cima. Né? Eu tenho que buscar me renovar como pessoa, me transformar intimamente. E isso é difícil. Nós sabemos que na psicologia, através de um trabalho terapêutico, isso pode ajudar muito nesse tipo de modificação, de reforma íntima do indivíduo. Mas depende muito dele. As religiões também ajudam nesse processo. Não tenha dúvida, porque faz o indivíduo refletir sobre valores éticos e morais para o seu crescimento. E aí ele vai elevar seu pensamento, sua ação mental e seus valores espirituais, mudando assim, saindo de práticas perniciosas e eticamente comprometedoras para um trabalho no bem,
na ação para com o próximo. Então, esse processo é importantíssimo. Isso leva tempo. Nós todos estamos buscando essa evolução. Eu, Renato, todo mundo que está acompanhando aqui, busca isso, porque é de nosso interesse a nossa evolução. Se nós assim não fizermos por nós, quem é que vai fazer? Né? Somente Deus. Mas Deus, ele diz, você tem livre-arbítrio. Faça a sua parte. Busque o seu caminho. Né? Paulo que perseguia Jesus, né? e todos aqueles que seguiam o cristianismo primitivo, quando ele foi acossado na estrada de Damasco, ele percebe que ele falhava, percebe que ele estava agindo de forma errada, e ele falou, o que ele fala para o Cristo? Eu errei, agora eu quero mudar. Quer dizer, ele não usou exatamente essas palavras, né? Mas ele quis dizer exatamente isso, errei. Eu tenho minha culpa, eu sei que o meu erro, agora eu quero me renovar. E a renovação dele foi tamanha que ele vai divulgar o evangelho do Cristo por toda aquela região, né? E sofre com isso, evidentemente, né? Mas ele muda radicalmente a sua ação. Claro, está que nós não somos apóstolos a esse nível. Nós buscamos o nosso desenvolvimento dentro das nossas limitações espirituais, né? Mas nós podemos nos renovar, devemos nos renovar, né? Assim, através dessa renovação, dessa reforma íntima, a melancolia, ela vai passar dentro desse processo todo. E o indivíduo vai buscar uma transformação. Ora, minha gente, não é fácil, não é fácil. Mas a minha intenção aqui nessa palestra era exatamente mostrar para vocês, indivíduos que já estão ligados à doutrina espírita, outros tanto que buscam ainda conhecer os ensinamentos de Kardec e dos mentores espirituais que Kardec ajudou no processo de codificação, né, a entender que os aspectos espirituais não são aspectos do outro mundo, não. São aspectos desse mundo. E que o nosso corpo físico está ligado nessa questão espiritual. E que muitas doenças que nos acometem, elas acometem devido aos nossos processos mentais, às nossas falhas morais e de falta de desenvolvimento espiritual. Por isso que nós estamos num planeta de provas e expiação. Entendeu? Então a gente tem que entender que não é apenas, eu estou doente, tomo um remédio e passa. Não. Na grande maioria, não. Como se mostra na psicologia e na psicopatologia, nós vamos perceber que a maior parte dos sintomas físicos são de origem mental. Eu diria, de origem espiritual. Né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, qualquer déficit que a gente tenha, qualquer caída que a gente tenha em termos morais, né, a gente tem que buscar a nossa transformação. Qualquer sintoma que a gente tenha no nosso corpo físico, a gente tem que questionar. Por que está acontecendo isso comigo? Por que essa tristeza está tomando conta de mim? Será que é algum processo espiritual também que está me acossando? Será que tem alguma coisa que eu não estou trabalhando dentro de mim? Muitas vezes é assim. Então nós temos que estar atentos a isso. E a melhor forma de estarmos atentos a isso é buscar o nosso crescimento intelectual, através dos estudos, da leitura, né, da elevação do nosso pensamento, das boas reflexões. Né? A gente não vai encontrar isso nos programas de televisão, infelizmente, mas nós vamos encontrar isso nos livros, nós vamos encontrar isso nas religiões que trabalham seriamente o processo de desenvolvimento humano. Né? O kardecismo busca fazer isso também. Né? E o indivíduo vai buscar, através desse processo inicial, dos estudos, do desenvolvimento intelectual dele, e também a partir da ação do bem, da caridade, do apoio ao próximo, do próximo mais próximo, que é aqueles que estão dentro da nossa família e que são
as pessoas que nós temos o maior drama, os maiores dramas, digamos assim, reencarnatórios, são aqueles que reencarnam na nossa família, nossa mãe, nosso pai, nossos filhos, nossa esposa, nosso marido e tudo mais. Essas pessoas merecem uma atenção grande, porque estão próximos de nós, e nós com certeza já cometemos erros com eles no passado antigo, em reencarnações passadas, e agora também, nós cometemos muitos erros também, muitas falhas. Se nós temos consciência disso e buscarmos num processo gradual, nós vamos melhorar. E aí essas doenças mentais, como a melancolia, não nos atingirá. E se começar a atingir, vamos buscar apoio, vamos buscar o nosso crescimento. Ok? Era esse meu recado, Renato. Eu não sei quanto tempo ainda falta, mas ou se você tem alguma pergunta a fazer, né, ou alguma outra questão, para que a gente possa tentar responder aqui ao vivo e a cores, né, e poder, quem sabe, orientar alguém aí nesse processo. Por favor. Não, é muito interessante que você colocou a parte de... O pessoal falava em depressão, ninguém estava dando tanta importância à melancolia, e como a melancolia é importante para levar a uma situação pior do que a depressão, né? Pior, pode levar ao suicídio, né? É muito grave, né? E as pessoas não percebem isso, né? Porque muitas vezes ele começa com um processo de tristeza. Por exemplo, perder um ente querido. A gente fica triste, você entra no processo de luto. Isso é normal. Você está perdendo uma pessoa que você ama. Mas isso não pode se estender muito tempo. A saudade que você vai ter dessa pessoa será pela vida inteira, claro. Mas não significa que você tem que sofrer a vida inteira. Então, quando esse luto ele ultrapassa, por exemplo, 1, 2, 3 meses, tem alguma coisa errada. Então, o indivíduo pode estar entrando no processo melancólico e não percebe. Então aí tem que ser feita alguma coisa. E muitas vezes nesse processo ele começa a se envolver com álcool, se envolver com drogas, entendeu? Ir para caminhos que não são os melhores, se torna uma pessoa agressiva, uma pessoa isolada, né? Isso não é bom, né? Então, ele precisa de ajuda. E a família tem que estar atento a isso aí. Porque tem pessoas que reagem bem e outras que nem sempre reagem bem, né? Genildo está perguntando, viu? Se a melancolia pode levar à ansiedade. A ansiedade já está presente na melancolia. Porque, assim, os processos depressivos são processos de ansiosos. O indivíduo, a ansiedade, ela está ligada ao processo depressivo. Entendeu? Então, ele não vai levar, ele já existe. A ansiedade está presente na nossa vida todo dia. Isso não é ruim. A nossa vida do dia a dia requer uma certa ansiedade para que nós possamos resolver as coisas, pagar conta, resolver problemas, né? Coisas domésticas, coisas no ambiente de trabalho. Isso é normal, tem um nível X de ansiedade que é equilibrada. Mas quando você ultrapassa aquele limiar, aí começa a ficar complicado. No aumento dessa ansiedade pode me levar à depressão. Porque nos homens, a ansiedade, na maioria das vezes, pode levar a uma depressão agressiva. Nas mulheres, um processo mais passivo, entendeu? Pela característica da cultura que deixa a mulher quase sempre numa atitude mais defensiva, digamos assim. Isso não é geral, claro, mas eu estou mostrando em termos culturais. Então a ansiedade já está presente. E aí quando acontece alguma coisa ruim, como a perda de um emprego, ou de um ente querido, ou eu fiquei preso dentro de casa durante a pandemia há muito tempo, essa ansiedade vai subindo. E ela pode se transformar num processo depressivo. Ora, repare só, Renato, nessa pandemia, no tal do fique em casa, o aumento de feminicídios foi muito grande, porque as pessoas começam num processo ansioso dentro de casa, que pode levar a um processo depressivo e muitas vezes agressivo. E aí pode cair nas vias de fato e causar crimes graves contra a mulher quase sempre, né, que fisicamente é mais frágil na maioria dos casos do que os homens. E aí como é que faz? Né? Então,
É um processo agressivo, é um processo de ansiedade, que tem que ser controlado. E muitas vezes o controle ele é feito com tratamento, ele é feito dentro dos ditames éticos e morais de qualquer religião. Agora, o indivíduo isolado dentro de casa com medo de uma doença pode arranjar uma outra doença. Então, é verdade. E a ansiedade já está presente, se é que eu respondi aí a Jamile, como você falou. Então, a única coisa que eu encontro é que nós precisamos encher o nosso coração de amor e acreditar que Deus, como nosso Pai e um ser perfeito, nos quer ver felizes. Exato. Por que essa mesma coisa? Exatamente. E se eu estou começando a ser acometido dela, eu tenho que pensar assim, falei, peraí, eu não vim para cá para sofrer, eu vim para cá para aprender. Exatamente. Eu tenho que aprender em situações difíceis ou em situações boas, porque eu aprendo de qualquer maneira. Aquilo que aparentemente é ruim me dá aprendizados para não cair de novo naquele problema. Aquilo que aparentemente é bom também me dá aprendizado para entender, poxa, eu quero repetir isso, eu quero melhorar para ser mais feliz. E muitas vezes a felicidade, Renato, não está lá fora, está aqui dentro. É no meu estado íntimo, ajudando o próximo, buscando bons pensamentos, boas ações, entendeu? Não é ganhar na Mega Sena, simplesmente, é você milionário, você feliz. Não, você pode ser feliz, você pode ser feliz sendo professor, não tem problema também. Já que você não só para resolver nossos problemas materiais. Exatamente. Eu sempre disse uma coisa interessante até nas palestras. Porque a gente aprende muito com as dificuldades. Mas a gente não presta atenção nos momentos bons, felizes para aprender. Também precisa, porque Deixa você passar, e eles são tão preciosos. Não, e tem o seguinte, as pessoas, a gente vê isso na televisão o tempo todo. A televisão só foca a coisa ruim. Porque morreu tantas pessoas. O acidente de carro, não sei o quê. Aí quando passa alguma coisa que alguém fez boa, parece uma coisa de outro mundo. Não é. Essas coisas boas estão presentes no dia a dia. E quando a gente está com um problema, a gente não deve focar na coisa ruim. Peraí, quantas coisas boas aconteceram comigo no ano de 2020, por exemplo? Quantas coisas boas estão acontecendo agora no início de 2021? Quantas coisas eu conquistei, materiais ou de outro nível? Então por que eu vou ficar focando só na coisa ruim? Né? Então é muito interessante isso. E só para a gente fechar, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas é uma história belíssima de São Francisco de Assis. Que ele estava caminhando num campo nevado na Itália. A neve caindo em cima dele e tinha um companheiro dele, franciscano ali, coisa e tal, passando um frio danado os dois, né? Aí daqui a pouco eles olham uma cabana, mas na frente, aí o companheiro ele falou, Francisco, estamos salvos, tem uma cabana ali que vai nos acolher. Aí eles foram andando na direção da cabana, chegaram lá, bateram na porta, o cara abriu a portinhola e falou, rapaz, nós estamos aqui fora num frio danado, com fome, não sei o quê. Aí o cara falou, eu não vou ajudar não, pá, fechou a portinhola. Aí o amigo de São Francisco ficou num desespero danado. Quando olhou para o lado, São Francisco estava sorrindo, ria. Aí ele falou, Francisco, você está doido? Né? A gente está aqui numa situação dessa e você está sorrindo. Ele falou, meu filho, agora que Deus vai nos ajudar. Agora é que Ele vai nos ajudar. Se esse sujeito não nos ajudou, tudo bem. Deus vai nos ajudar. Não se preocupe, está na mão de Deus. Então, o que Francisco sabiamente falou? Quando a gente não consegue resolver uma coisa, e que a nossa ansiedade sobe, e que pode levar a uma depressão ou uma melancolia, coloca na mão de Deus. Deixa na mão de Deus, ele falou assim, ele vai mostrar o caminho para você. E os espíritos iluminados vão dizer, Rivaldo, é esse o caminho. Renatinho, é esse o caminho. Né? E aí vai falar assim, é por ali. E se a gente tiver ouvidos para ouvir, a gente vai seguir o caminho, o melhor caminho. Entendeu? Então é por aí. Né? Deixa na mão de Deus. E aí ele vai ajudar. Lógico, temos que fazer a nossa parte. Não é deixa na mão de Deus, ficar deitado no sofá. Não, vamos fazer a nossa parte, mas deixa na mão de Deus. Ele vai encaminhar a gente para o melhor caminho, porque Ele é Pai, porque Ele não quer o nosso sofrimento, como você bem falou aí.
né? É isso, meu caro. É Teremos isso. que olhar os sinais, né? Deus manda os sinais, a gente... Oh, e como manda, e como manda. E a gente não percebe porque a gente só fica olhando para o problema. A gente só fica olhando para a questão. Não, E geralmente questões materiais. problema Né? seu, eu resolvo. Eu só quero resolvido, não quero pegar a Exatamente. resolução e eu fazer. Exatamente. É A gente muito tem. simples. Eu costumo, E aí? eu costumo dizer, não, eu vou fazer uma promessa, Deus resolve, está tudo bem, eu só faço parte. Não, não, não é assim. Não, A gente tem que fazer a nossa parte, mas deixa na mão de Deus, quando a gente está com um problema que parece insolúvel, ele vai, peraí, deixa lá, vamos ver. Vamos diminuir a ansiedade. Ele vai, no tempo certo, ajudar a gente. Vamos trabalhando para isso. Vamos buscar as nossas soluções. Sabe o que a Espírito me ensinou? O quê? Diga. Vou dormir, meu Deus, olha, amanhã a gente conversa. No outro dia chega. A solução, às vezes, vem através do desligamento do espírito do corpo, da espiritualidade que se aproxima da gente. Fala, olha, o resultado é esse, vai por aqui. Se você quiser, é por aqui. Né? Aí você tem que fazer a sua parte. Né? Quando eu estou dormindo, não tenha dúvida. alguém me puxa e diz, olha, deixa de ser mal criado, faça isso, isso e isso. Aí eu acordo, Exatamente. fazer isso. Exatamente. Aí já acorda com a solução. Pô, eu pensei agora nisso. Isso é muito frequente. É muito frequente. Eu E aí, faço isso direto. Aí você diz assim, eu não tinha pensado nisso, mas na verdade não foi você que pensou, foram os amigos espirituais. Pô, mas eu não tinha pensado, por que eu não faço dessa forma? E aí o resultado chega. É Deus atuando. Eu sempre digo que nós somos meio surdos com o nosso guia espiritual. Para ele não ficar com raiva de mim, eu digo, olha, eu vou dormir. Quando eu acordar, aí eu sei que lá ele me puxa pela orelha e lá eu ouço. Então, Aí vai ouvir como vai ouvir, né? Como vai ouvir. É isso, Renato. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que o nosso recado dentro dessa temática era esse, né? Para que a gente possa entender melhor que a gente pode resolver as nossas dificuldades e não deixá-las complicarem, levar para uma coisa pior. E depois ficar culpabilizando Deus. Pera, a culpa não é de Deus, não. A culpa é nossa. Vamos tentar resolver a nossa parte, né? É isso, viu? Eu agradeço mais uma vez aí a ALES e eu queria fazer uma lembrança aqui ao nosso amigo Raimundo Gregório, que desencarnou há pouco tempo, uma figura ilustre, um grande amigo, e que ele esteja sendo amparado pela espiritualidade, com certeza está, tanto ele como a família dele, e com certeza ele está num amparo bastante positivo, que era uma alma iluminada, uma pessoa do bem, que estava voltado para a caridade, para o amor ao próximo, e era um dos nossos membros da academia. Era não, continua sendo, porque depois que você é membro da academia, você... e depois que você é membro da ALES, da Academia Espírita, você será pelo resto da vida. Você desencarna. Agora ele é um imortal, com certeza. Obrigado, viu, Renato, por tudo aí, viu? Agradeço mesmo, viu? Não é assim não. Opa. Agradeço muito, mas eu ainda peço, vou lhe explorar. Faça esse final para a gente. Fazer oração? Abração agora. Com certeza, obrigado vamos por lá. tudo, Alés, agradece a todos e principalmente... Eu que agradeço. Essa palestra, não, esse bate-papo gostoso que apareceu. Isso, exato. Mostrar os caminhos. Graças a Deus, graças a Deus. Então vamos à oração, né? Amigos espirituais da esfera superior da espiritualidade, Jesus Cristo, nosso Mestre, Maria, vossa Mãe, que possam sempre, nesse momento e durante esse ano todo de 2021, possamos nos fortalecer, buscar nossas orientações espirituais, ouvir a palavra dos nossos mentores e buscar nossa transformação, nossa reforma íntima, que só nós podemos fazê-lo. Que as boas energias possam estar presentes no nosso lar, na nossa família, entre nossos amigos e no nosso país, que precisa de tanta luz, de tanta força, buscando uma qualidade de vida para todos nós aqui. E que os nossos mentores espirituais nos orientem hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Alés, agradeço a presença de todos que nos assistiram. Boa noite e a palestra, se vocês
quiserem, estará no IGTV e mais tarde estará também no canal da Leve. Boa E noite. também no YouTube. Também no canal do YouTube, né? Exato. No YouTube também, tá certo. Na hora que sairmos, estará no IGTV do Instagram. E mais uma meia hora estará no canal da Leve no YouTube. Pronto, Deus proteja exatamente todos isso. nós e que Muito nos obrigado, dê viu? a tranquilidade de sabermos como trilhar esse caminho. E está um pouco mais difícil, mas Sem dúvida. está muito sem mais dúvida. desafiador para nós. Sem dúvida, sem dúvida. Não tenha dúvida. Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, Fica com Deus, Renato. Todos Obrigado. vocês aí ouvintes também. Valeu. Que Tchau, Deus tchau. proteja. Tchau, tchau. Tchau.